Fala galera, para você que não me conhece, o meu nome é William Pagani e você está aqui em mais uma das minhas aulas de meteorologia aeronáutica que compreende os cursos de comissário, piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Então, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se inscreve aqui embaixo e dá um tapinha no dedão que vai me ajudar demais, você não tem ideia. Então, vamos para a aula. Seja bem-vindo à aula 6 do nosso curso de Meteorologia Aeronáutica e hoje a gente vai falar um pouco sobre altimetria e como é possível utilizar o altímetro em voo. Essa vai ser uma aula mais voltada para o curso de piloto, mas se você tem vontade de aprender, você também pode ficar por aqui que eu garanto que você não vai se arrepender, e até rimou. Como a gente viu na aula anterior, o altímetro é um instrumento responsável por indicar a altitude do piloto, e ele faz esse cálculo através da pressão atmosférica. A pressão é registrada por um equipamento chamado tubo de Pitot. Esse equipamento fica do lado de fora da aeronave e coleta todos os dados referentes à pressão externa. Com ele você pode conhecer a altitude, a velocidade em relação ao ar e a velocidade vertical da aeronave. Mas nessa aula eu vou falar apenas sobre o altímetro. Sempre antes de iniciar um voo, o piloto precisa fazer duas coisas. A primeira é calibrar o altímetro com a pressão atual do aeródromo, chamada de QNH, e essa pressão é fornecida pelo órgão de tráfego aéreo da região através do METAR. O METAR é um relatório meteorológico codificado que todo aeroporto possui e é sempre atualizado pelas estações e centros meteorológicos que controlam aquela região. Você pode acessar eles pela internet mesmo, basta pesquisar no Google METAR e o nome do aeroporto que você quer ver. A gente vai aprender mais sobre o METAR no decorrer do curso. O botão que fica no canto inferior do altímetro serve para fazer a calibragem da pressão QNH, que é esse número que vem no código METAR. Você vai ter que girar esse botão até ele ficar igual ao número fornecido pelo código METAR. E a segunda coisa que você vai ter que fazer antes de iniciar um voo é comparar a altitude registrada no altímetro depois da calibragem com a altitude real do aeródromo. A diferença entre os dois não pode passar de 75 pés. Essa é uma margem de erro que é considerada aceitável para operar a aeronave. Essa conferência precisa ser feita tanto em altímetros analógicos quanto em altímetros digitais, que estão presentes em aeronaves mais modernas, para garantir que a altitude que ele está mostrando é confiável. Mas como é que é feita a leitura de um altímetro? Como que olhando para os ponteiros eu sei em qual altitude o avião está? Eu imagino que você deve ter ficado curioso olhando a imagem que eu coloquei aí. É bem parecido com um relógio, só que em vez de horas, minutos e segundos, os ponteiros indicam 10.000, 1.000 e 100 pés cada. O ponteiro mais fino vale 10.000. O ponteiro mais curto vale 1.000. E o ponteiro mediano é o valor em centenas de pés de altitude. É importante observar que o ajuste do altímetro com a pressão do aeródromo precisa ser feito tanto na decolagem quanto no pouso, já que a pressão do local que você está decolando não vai ser a mesma do local de pouso. Imagina que você está saindo do aeroporto A com ajuste da pressão em 1016 hectopascais e pousa no aeroporto B, que possui pressão de 1009 hectopascais, sem fazer esse reajuste de pouso. Isso quer dizer que o seu altímetro vai mostrar a altitude errada para você, porque ele está calibrado com a pressão errada. E nesse caso a diferença seria de 210 pés nessa altitude. Isso quer dizer que quando o seu altímetro estiver marcando 1.000 pés, você vai estar na verdade a 790 pés. E isso é extremamente perigoso para uma aproximação de pouso, porque o avião vai chegar próximo do chão muito antes de chegar perto da pista. E se as condições de voo visual estiverem obstruídas, como se tiver de noite, por exemplo, com clima chuvoso ou com nevoeiro, isso pode facilmente resultar em um acidente, porque você depende totalmente dos instrumentos em situações assim, já que você não está enxergando nada. Depois que a aeronave decola com a pressão QNH do aeroporto A, quando ela passar de uma certa altitude, você vai ter que calibrar de novo esse altímetro com a pressão da atmosfera padrão, que a gente chama de QNE. Essa pressão tem o valor de 1013,2 hectopascais e todas as aeronaves que ultrapassam uma determinada altitude vão ter que fazer essa calibragem do altímetro. E dessa forma, o altímetro passa a exibir o nível de voo, que é uma faixa de altitude com pressão constante que é utilizada para controlar mais facilmente a rota das aeronaves em voo.
O nível de voo é identificado por FL e a altitude dividida por 100. Então você troca para a calibragem e pressão QNE e o seu nível de voo vai ser o número que o seu altímetro mostrar dividido por 100. Isso quer dizer que se ele estiver mostrando 8.500 pés depois que você fez essa calibragem com a pressão da atmosfera padrão, significa que você está no nível de voo FL 85. Se o controle do tráfego aéreo mandar você subir até FL 120, significa que você vai ter que subir a aeronave até o seu altímetro mostrar 12.000 pés calibrado com a pressão QNE. Recapitulando então, para decolar, o altímetro é calibrado com a pressão QNH do aeroporto de decolagem. Depois da decolagem, a partir de uma determinada altura, o altímetro é calibrado com a pressão QNE, que é sempre a mesma para todas as aeronaves, e isso faz com que a altitude mostrada não seja verdadeira, mas permite que o controle do tráfego dos aviões seja muito mais seguro. E em seguida, na hora de pousar, o altímetro é novamente calibrado com a pressão QNH do aeroporto B, o aeroporto de pouso, para passar a mostrar a altitude correta de novo. Bem simples, né? Então vamos falar agora um pouco sobre os tipos de altitude, porque é isso mesmo, não existe só um tipo não. Mas antes lembre-se de uma coisa, altitude é diferente de altura. A altura é em relação ao chão, é a distância do avião até o terreno. E a altitude é sempre em relação ao nível do mar. É a distância entre o avião e o nível do mar. Existe então a altitude indicada, a altitude pressão, a altitude verdadeira, a altitude absoluta e a altitude densidade. A altitude indicada é aquela que é mostrada pelo altímetro quando ele está calibrado com a pressão QNH do lugar que você está. A altitude pressão é aquela que é mostrada quando o altímetro está calibrado no ajuste QNE. Isso quer dizer que a altitude pressão é o seu nível de voo. A altitude verdadeira é a altitude indicada com as correções de temperatura e pressão atuais. Ela pode ser calculada através do computador de bordo e as cartas meteorológicas sempre apresentam a altitude verdadeira, mas dificilmente você vai precisar fazer esse cálculo durante um voo. A altitude absoluta é a altura, ou seja, é a distância entre o terreno e a aeronave, e a altitude densidade é a altitude pressão corrigida com a variação de temperatura e pressão. Ela pode ser calculada com o computador de bordo também, mas na prática são utilizadas as tabelas de performance por temperatura da aeronave, como eu já falei em uma aula anterior. Vamos aprender agora como calcular algumas dessas altitudes através do computador de voo. Começando pela altitude de densidade, então, ela é a altitude mostrada pelo altímetro, calibrado com a pressão QNE, com as correções de temperatura e pressão reais do momento. E ela é extremamente importante para calcular quanta pista o avião vai precisar para pousar ou decolar, por exemplo. Na prática, esse cálculo não precisa ser feito, porque os aviões sempre têm uma tabela que já indica esses valores relativos à temperatura atual, mas você precisa saber como calcular. Então vamos supor que um avião está voando no nível FL200 e a temperatura atual é menos 10 graus Celsius. Para calcular isso, você vai ter que utilizar essa parte aqui do computador de voo. Você tem que alinhar a temperatura atual em cima com o nível de voo embaixo. Então vamos localizar o risco que representa menos 10 aqui em cima e ajustar ele com o risco 20 embaixo, que representa o nível de voo FL200. Com isso, o resultado vai aparecer nessa janela aqui, e a gente pode observar que a altitude e densidade da aeronave é de 21.800 pés. Vamos aprender agora a calcular a altitude verdadeira, que, como o nome já diz, é a altitude real da aeronave. Para calcular ela, a gente vai usar essa outra janelinha aqui, e vamos ter que deixar o altímetro calibrado com a pressão QNH do local, para então fazer as correções com a temperatura e pressão atuais. O primeiro passo é alinhar o risco da temperatura com o risco do nível de voo. Mesma coisa do outro. Então vamos imaginar que a gente está voando no nível FL 150 e a temperatura é de menos 20 graus Celsius. E a altitude indicada da nossa aeronave, quando o altímetro está calibrado com o QNH correto, é de 14.000 pés. Aqui está o risco que representa menos 20 graus Celsius e vamos alinhar ele com o risco que representa o nível de voo FL 150, que seria o 15 entre esses dois riscos aqui. Agora, para encontrar o resultado, aqui nas marcações internas do círculo,
vamos encontrar o risco que representa os 14.000 pés que registramos na altitude indicada. E o risco que for correspondente nas marcações externas é a altitude verdadeira da aeronave. Nesse caso, a gente localizou aqui o risco 14, referente aos 14.000 pés, e a gente pode observar que o risco correspondente é de 13.700 pés, e essa é a altitude verdadeira da aeronave. Esse também é um cálculo que você dificilmente vai precisar fazer em uma situação real, mas você precisa entender como funciona para compreender a lógica do funcionamento do altímetro. A altitude e densidade, como eu já disse, é para ter em mente como vai ser a performance da aeronave nas operações de pouso e decolagem, mas você sempre vai ter uma tabela em mãos nas quais é necessário apenas cruzar os dados e não vai precisar calcular isso sempre. E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os ventos, para entender melhor por que eles existem, como eles funcionam e quais são os tipos de ventos. Esse vai ser um conteúdo bem extenso, então provavelmente essa aula vai ser dividida em 2 ou até mesmo 3 partes. Te vejo lá. Pessoal, chegamos no final de mais uma aula de meteorologia, então queria só deixar um recadinho aqui para você. Se você teve alguma dúvida, se não entendeu, se alguma coisa do conteúdo não ficou claro, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você não gostou ou identificou que tem algo errado, também deixe o comentário aqui embaixo, que eu vou responder todos e eu vou ler o comentário de todo mundo. Então, eu te vejo na próxima aula, espero que tenha gostado do conteúdo e até mais!